Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Fortcamp e nesse vídeo nós vamos estudar a, a combinação de convecção forçada com convecção natural. Quando a gente tem alguma situação onde tem uma superfície trocando calor com fluido e tem as duas contribuições, né? Se você desconsiderar a convecção natural, se você desconsiderar a convecção forçada, né, vai dar menos, né? A troca de calor vai dar menor do que é o que está acontecendo na prática, né? Isso pode ser perigoso, né? Você está esquecendo de considerar alguma coisa, tá? Então, o que seria uma convecção? O que seria essa combinação, né? Quando a gente tem uma situação assim, onde não tem nenhum tipo de elemento criando trabalho, né, para fazer o escoamento, a gente tem uma situação de convecção natural, né? Na prática, se a gente fosse calcular o número de Grashof e o número de Rayleigh, né, vamos considerar que tivesse aqui um vento muito fraco, a gente ia ver que essa razão entre Grashof e o número de Rayleigh é muito maior do que 1, tá? E o número de Grashof, né, eu estou assumindo que vocês já tiveram uma aula sobre isso. Bom, numa situação de convecção forçada, é o contrário, né? O quadrado do Reynolds, desculpa, é muito maior do que o Grashof, né? Então é uma situação onde vai ser convecção forçada sobre um cilindro aqui nesse caso. Agora, se você tem uma combinação de parâmetros onde o Grashof e o Rayleigh dá próximo, né? Você não consegue desprezar muito bem, né? É um regime de convecção mista, né? Então vai ter uma pluma aqui, né? Tem um vídeo aqui sobre cilindros, sobre convecção em cilindros, né? Que se forma essa pluma de convecção natural, vou colocar ali na descrição. E tem a convecção forçada que tentaria fazer esse movimento horizontal, né? Então na prática vai ser um movimento inclinado, né? É o tipo de situação onde é perigoso você desprezar uma situação ou outra, tá? Então você precisa considerar. Como é que a gente calcula o coeficiente de transferência de calor global, então, né, dominado? Eu só somo os coeficientes? Não, os experimentos mostram que não é bem assim, tá? O que você tem que fazer é uma soma ponderada no Nusselt, tá? Então, o Nusselt forçado e o Nusselt natural, tá? O que é esse mais, o que é esse menos? Depende se os modos, né, forçado e natural, estão se ajudando ou não. Nesse caso aqui, é uma situação neutra, né? Porque as direções são ortogonais, né? Então, nesse caso, você está somando a troca de calor, tá? O que seria uma situação também positiva? Se o ventilador tivesse aqui, né? A convecção natural está para cima, o ventilador está forçando para cima, obviamente está ajudando, né? Agora, o que seria uma situação de menos? Seria se o ventilador tivesse aqui em cima, né? Então ele vai empurrar para baixo. Então a convecção natural quer empurrar para cima, o ventilador quer empurrar para baixo, né? É uma situação onde os coeficientes eles se diminuem, né? Os números de Nusselt, na verdade, eles se diminuem, tá? Então você tem que analisar se está ajudando, se um modo está ajudando o outro ou não, tá? O que são esses coeficientes N, tá? Daí os experimentos eles, né, vão dar algumas indicações, tá? Então a gente tem algumas situações comuns, por exemplo, placas horizontais, né? Que é aquela situação assim, tem um ventilador aqui, né? Um ventilador aqui assim, tá soprando, né? E tem um vídeo aqui sobre convecção natural em placas horizontais, né? Tem uma coisa assim, né? Uma corrente de convecção natural assim também, tá? Para esse caso, o N ele deve ser 7,5, tá? Sobre cilindros e esferas, que é aquela situação ali. O N igual a 4, tá? Aquela situação anterior. Para todas as outras situações,
é o N igual a 3. Tá? São aproximações, pessoal, são modelos interpolados, né? Vamos dizer assim. Tá? Vou resolver um problema, tá? Para deixar bem claro. Então, é um problema de escoamento sobre cilindro. Tá? Uma situação bem típica. Tem um tubo que transporta um tubo com 100 milímetros de diâmetro, que transporta óleo quente, que deve ser usado no projeto de um aquecedor de água industrial. Com base em uma vazão consumida de água típica, a velocidade sobre o tubo é de 0,5 metros por segundo. Tá? O óleo quente mantém a temperatura da superfície externa a 35 graus Celsius e a temperatura da água é de 37 graus Celsius. Calcule a transferência de calor por unidade de comprimento para os escoamentos horizontal, descendente e ascendente. Onde aqui, pessoal, eu esqueci de falar que, né, essas duas aqui é para o caso de escoamento transversal, tá? O escoamento ortogonal, né, à convecção natural. Então, vamos analisar caso a caso, né? Para o caso de escoamento horizontal, a gente vai ter uma coisa assim, né? Aqui tem o tubo, ele fala que a temperatura da superfície é mantida a 85 graus, né? E aqui tem água, né? A T infinito igual a 37 graus Celsius. Então, esse é um caso de escoamento transversal sobre cilindros. Então, o Nusselt na 4, né, é o Nusselt natural na 4, mais o Nusselt forçado na 4. Tá? Onde o Nusselt natural é o Nusselt da convecção de cilindros. Tá? Tem uma correlação de Churchill e tem uma correlação de Churchill e Chu, né? Que tem um vídeo aqui sobre cilindro, tá? Vai dar 0,6 mais alguma coisa, tá? Isso ao quadrado, tá? Vocês podem assistir o vídeo de escoamento sobre cilindros, tá? O Nusselt forçado, daí aqui eu coloquei uma correlação relativamente simples para escoamento sobre cilindros, tá? Sobre um cilindro único. Tá? Então a gente pode usar essa expressão aqui. Então a gente vai ter que avaliar todas as propriedades na temperatura do fluido, né? Então o prant, né, e aqui a viscosidade, né, tem que ser avaliados na água a 37 graus Celsius. Tá? E isso aqui, água a 85 graus Celsius. Tá? Então, com cada uma dessas correlações, né, a gente vai calcular cada um desses valores e vai calcular o Nusselt total por essa situação. Tá? A troca de calor por unidade de comprimento, né, é o H, que é Nusselt K sobre o comprimento, o π vezes o diâmetro, né, e Ts menos T infinito, tá? Onde agora esse K aqui é na temperatura de filme, né? Água na temperatura de filme. Tá? Ts mais T infinito sobre 2. Então, tem essa complicação, né? Cada correlação você vai ter que avaliar propriedades uma temperatura diferente, tá? Se fizer a conta, né, eu tenho o valor aqui, isso aqui vai dar 4,57 vezes 10 na menos 4 watt por metro.
tá? Agora vamos qual que é a situação seguinte. Seria a mesma configuração, só que com escoamento ascendente, tá? Água, né? E aqui está um TS, a água tem infinito. Então, as mesmas... e a água tem uma velocidade, né? Vai precisar para calcular o Reynolds. A velocidade está aqui, 0,5, tá? Né? Esse Reynolds que aparece aqui, né? Isso é velocidade, diâmetro sobre a viscosidade cinemática a 37, certo? Daí, baseado no número de Reynolds, vai precisar avaliar aqui, tá? Para esse caso, a gente vai voltar aqui nas correlações, e é esse caso aqui, né? Isso que eu tinha esquecido de falar. É uma outra situação, né? Não é escoamento transversal, tá? Então existe uma certa interação. Só que nesse caso está ajudando, né? Então, o Nusselt total ao cubo, né, vai ser o Nusselt natural ao cubo, e o Nusselt natural é o calculado pela correlação de convecção natural sobre cilindros, é a mesma coisa, né, mesma situação, tá? As situações separadas são as mesmas, né? Você só está avaliando qual que é a combinação entre elas, tá? E a convecção forçada também, a mesma coisa, né? Na convecção forçada você não tem efeito de gravidade, então a direção não importa, tá? Se está assim, se está assim, se está para baixo, não importa, tá? É um escoamento transversal sobre cilindros. Então, mais o Nusselt forçado ao cubo. Tá? O H vai ser calculado da mesma maneira, né? Só que vai mudar o Nusselt, basicamente, né? A condutividade vai ser calculada na temperatura de filme, tá? Igual. Então, com isso, a troca de calor vai dar 4,39 vezes 10 na menos 4, tá? Watt por metro. E se for o contrário, né? Agora o Nusselt ao cubo é o Nusselt forçado ao cubo menos o Nusselt natural ao cubo. Tá? Aqui cuidado com a ordem daí, né? Por isso que eu peguei o Nusselt forçado, que provavelmente ele vai ser maior, né? Então eu tenho esse sinal de menos, por quê? Porque o escoamento está para baixo e a convecção natural vai querer ser para cima, né? A superfície do cilindro está mais quente do que o fluido, tá? Se fizer as contas, isso dá 4,65 vezes 10 na menos 4 watts por metro, tá? Ou seja, não tem muita diferença, né? A direção importa pouco, tá? Agora, o que é interessante a gente calcular é se realmente vai existir essa combinação, né? Isso a gente faz comparando os números, né? Então, o Reynolds é aquilo que eu falei, né? VD sobre Ni. E o Grasov é G beta delta T, é o diâmetro ao cubo sobre o Ni ao quadrado, tá? Se a gente fizer a razão entre Grasov e Reynolds ao quadrado, tá? Isso dá 0,231, tá? Então não dá para desprezar realmente, né? Não é assim muito menor, né? É um quarto, é 25, 23%, né? Bastante coisa. Tá? Então, a convecção forçada, né? Nessa velocidade e nessa combinação de temperaturas, a convecção forçada está dominando, né? Mas vai ter um erro significativo se a gente não considerar a convecção forçada, tá? Como exercício, vocês podem fazer isso, né? Calcular qual seria a troca de calor só pela convecção forçada, tá? E comparar com esses valores, né? E vocês vão ver que o erro vai dar bastante diferente.
Então, pessoal, combinação de modos de convecção é isso. Você precisa comparar essa magnitude aqui para ver se dá para desprezar ou não. Né? Então, esse número não deu 0,00 alguma coisa e também não deu 100, né, 1000 vezes. Né? Ele deu próximo de 1. Tá? E você daí precisa considerar a geometria. Se está transversal ou se está no sentido que está aumentando ou atrapalhando. Tá? Lembrando que quando a gente aplica as correlações de convecção natural, quando a gente aplica as correlações de convecção forçada, a direção não importa geralmente, né? A gravidade não aparece nas condições, nas correlações de convecção forçada, tá? Outra coisa, pessoal, é cuidado na hora de calcular as propriedades, né? Então, só voltando. Para calcular essa correlação aqui, que seria o Nusselt forçado, né, eu tive que pegar aqui essas propriedades a 37 e essa aqui a 85. Para calcular na convecção natural, todas as propriedades são na temperatura de filme. Né? Essas propriedades aqui que aparecem no Grashof também. Né? O beta é 1 sobre a temperatura de filme. A viscosidade cinemática não é essa aqui. Né? É diferente a viscosidade daqui e daqui. Né? Cada correlação eu preciso ver qual que é o ponto onde eu estou pegando as propriedades. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, vocês podem digitar ali nos comentários.